Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 19. Capítulo 178. Dançando sob os fogos de artifício. Louis tinha acabado de sair pela porta do laboratório quando parou abruptamente. Ele ergueu uma sobrancelha, como se de repente se lembrasse de algo importante. Espere um momento, murmurou para si mesmo, olhando para Silco, que ainda estava arrumando os frascos de poção. Quase me esqueci do assunto principal. Ele se virou, caminhou entre as prateleiras de poções e chamou o gênio alquimista que estava absorto na organização. Silco, na verdade, vim te ver hoje não apenas por causa da poção do cavaleiro. Silco ergueu os olhos para as palavras dele, piscando confusa. Não foi por isso? Você chegou na hora certa. Achei que seu faro fosse mais apurado que o do gato do laboratório. Louis pigarreou e disse, um pouco sem jeito. Eu queria que você me ajudasse a fazer um tipo especial de coisa. Silco ficou interessado, inclinando a cabeça e cruzando os braços. Que tipo? Uma arma? Uma poção? Ou um dispositivo mágico? Ou uma bomba mágica? Nenhuma dessas. Louis fez uma pausa, como se estivesse ponderando as palavras, e então disse lentamente, quero criar algo que possa desabrochar com a luz no céu noturno. De preferência coloridas com formato de flor, explodindo no ar e depois se dispersando lentamente. Mas não uma explosão de verdade. Apenas uma espécie de, um item comemorativo. A expressão no rosto de Silco foi se tornando gradualmente mais sutil, suas sobrancelhas se franziram formando um ponto de interrogação. Você disse que explode e brilha, faz barulho e não machuca as pessoas? Parece uma bomba mágica enfraquecida? Você está planejando explodir alguns pássaros para comemorar o cerco a uma cidade? Não é explosivo. Louis gesticulou repetidamente com as mãos. Não vai matar ninguém nem incendiar casas. É lindo, romântico, colocado no céu noturno, como uma flor gigante desabrochando nos céus. Também lançará pontos de fogo como estrelas cintilantes. Às vezes vermelhos, às vezes azuis, também dourados e roxos. Seria melhor se pudesse ser acompanhado por várias explosões, como se dançassem no ar. O rosto de Silco praticamente gritava. Que absurdo você está falando? Ele piscou confuso. Você está descrevendo um feitiço? Por que veio até mim? Eu sou um alquimista, não um mago? Não é mágica nem ilusão. É um objeto físico, suspirou Louis, só então percebendo que estava explicando algo que não existia neste mundo. Você quer fazer um dispositivo explosivo rítmico e não perigoso especificamente para ficar bonito. Qual a utilidade disso? O tom de Silco já carregava uma sutil pitada de dúvida. Pode ser usado em celebrações, em cerimônias. Por exemplo, durante um casamento, aciona-se um espetáculo. Todos olham para o céu noturno. Asterisco bem asterisco. Uma flor dourada explode. E todos lá embaixo aplaudem e vibram. Essa sensação deve ser incrível. Você vai detonar bombas mágicas no seu casamento? Não é uma bomba mágica, enfatizou Louis perdendo a paciência. Silco fez uma expressão de tanto faz desrosqueando silenciosamente um frasco de poção que acabará de fechar. Talvez para confirmar que não havia identificado erroneamente o cheiro de alguma substância alucinógena. Acho que entendi, disse ele, coçando a cabeça. Você quer um dispositivo alquímico que lance bombas mágicas no ar, não machuque as pessoas, tenha efeitos variados e seja o mais belo possível. Em resumo, bombas mágicas que não matam pessoas. Sim. É basicamente isso. Louis suspirou aliviado. Ele finalmente estava progredindo. Tudo bem, vou tentar. Silco balançou a cabeça, impotente. Ao pôr do sol, um brilho dourado avermelhado se espalhou pelo campo aberto ao norte do território da Maré Vermelha, revestindo a imensidão selvagem com um calor sereno e suave. O vento soprava pelas brechas na vegetação rasteira, levantando poeira e trazendo consigo a noite que se aproximava. Louis, guiando seu cavalo, entrou nesse terreno de teste um tanto desolado. A figura de Silco era claramente visível à distância. Ele estava ao lado de uma estrutura de lançamento alquímico com um olhar concentrado, orientando vários aprendizes a colocar dispositivos alquímicos peculiares na estrutura. No chão, várias cestas de tubos de metal grosso estavam cuidadosamente dispostas. Por terem sido fabricadas às pressas, eram um tanto rústicas, parecendo uma pilha de rabanetes gigantes prestes a ascender aos céus. Uau, Louis piscou. Isso é ainda mais estranho do que eu imaginava. E o próprio inventor, Silco, vestindo seu hábito de alquimista enegrecido pela fumaça, estava de pé, entusiasmado, em frente à estrutura de lançamento, orientando os aprendizes a despejar o pó nos tubos de metal. Sif murmurou baixinho, porque tenho a sensação de que se parece mais com o castelo da Maré Vermelha. A boca de Louis se contraiu. Em que era semelhante? O castelo da Maré Vermelha era tão legal. Então ele examinou o chão com o olhar, suas sobrancelhas se contraindo levemente. E nesses cilindros, o que está escrito? O protótipo bomba mágica ornamental não lamba. E efeitos colaterais. Zumbido no ouvido, leve tontura, pode induzir sentimentos românticos. Por onde eu começo a reclamar? Louis esfregou a testa com uma forte dor de cabeça. Nesse instante, Silco finalmente percebeu a chegada deles e acenou com a mão bruscamente. Vossa Senhoria, chegaram na hora certa. Está quase pronto. No centro da clareira, o último conjunto de dispositivos estava instalado. O ingrediente principal é um pó de essência de magma recém-formulado, uma das principais fontes de energia, explicou Silco a Louis enquanto inspecionava o produto. Ele é misturado com traços de cristais mágicos de platina carmesim. É realmente seguro? Louis repetiu suavemente num tom delicado. Seguro em circunstâncias normais, respondeu Silco sem hesitar. As pálpebras de Louis tremeram levemente. Então, seria seguro em circunstâncias anormais? Para a cor, usamos cinzas de musgo de fogo e pó de ouro e prata, continuou ele com um tom de voz calmo como a água.
As cinzas de musgo de fogo ficam vermelhas brilhantes em altas temperaturas, e o pó de ouro e prata pode refletir luz azul e dourada sob diferentes condições de iluminação. Se as proporções forem bem ajustadas, podem criar simultaneamente gradientes de cores vermelhas, azuis e douradas. Ele falava muito seriamente, como se estivesse descrevendo um projeto de engenharia explosiva de alta precisão. Só o som pode ser um pouco alto. Silco fez uma pausa e se virou para Louis. Mais ou menos o mesmo volume que uma bomba mágica grande. Louis deu de ombros. Ele realmente não se importava, afinal, o espetáculo de fogos de artifício ficaria longe do local do casamento. Ao longe, vários aprendizes de alquimista haviam terminado os preparativos finais, e um deles correu para avisar. Todos os dispositivos estão prontos. Essência do magma carregada, procedimento claro e preciso. O ânimo de Silco se renovou com a notícia, e uma rara expressão de expectativa surgiu em seu rosto. Ele acenou para todos com a voz clara. Todos, deem um passo para trás, 30 passos. Comecem a soltar. Os aprendizes de alquimista se dispersaram rapidamente, e Silco pressionou o dispositivo de ativação à sua frente com uma das mãos. No instante seguinte, vários dispositivos cilíndricos emitiram um zumbido baixo e, em seguida, com um estrondo, rasgaram o céu noturno, subindo assobiando com rastros metálicos que rasgavam o ar. Logo em seguida, um boom. Acima do céu, o primeiro fogo de artifício explodiu subitamente como uma flor de lótus flamejante. Chamas carmesim desceram em cascata como uma cachoeira, desenhando padrões flamejantes no céu noturno. Pop! A segunda explosão irrompeu em uma luz azul fria e profunda, como cristais de gelo se estilhaçando em meio às chamas vermelhas, iluminando instantaneamente a noite. Dom, bang, pop! Explosões consecutivas reverberaram pelo ar como batidas de tambor, 3 cores entrelaçadas, poeira estelar dourada riscando o firmamento como meteoros. Os rastros de condensação cruzavam e espiralavam no ar, como pinceladas divinas de um pintor, colorindo o céu noturno escuro como breu em uma gigantesca obra-prima em chamas. Não era um rugido estridente, mas uma explosão profunda e pesada como tambores de guerra, ou talvez uma batida de coração, pulsando forte no peito de todos. Louis olhou para os vestígios das chamas que se dissipavam, seus olhos se movendo sutilmente, um leve sorriso surgindo silenciosamente em seus lábios. Ele murmurou para si mesmo, um pouco melhor do que eu esperava. Embora não conseguisse reproduzir o brilho multifacetado e estelar dos fogos de artifício de ano novo de sua vida anterior, por falta de padrões complexos e ritmo prolongado e sendo, no geral, mais rudimentar. No entanto, neste mundo onde o conceito de fogos de artifício nunca havia existido, essa cena já era suficiente para comover o coração. Cru, porém chocante, simples, porém real. Ele virou lentamente a cabeça para olhar para Silco, que estava de pé perto da plataforma de lançamento, não muito longe dali. Ele estava de pé, com os braços cruzados com uma expressão bastante peculiar, como se dissesse, que tipo de explosão é essa? Ótimo, disse Louis com seriedade, era isso que eu queria. Só precisa de mais alguns ajustes para ficar ainda mais bonito. Por exemplo, menos violento, cores mais suaves e formas mais parecidas com flores, e não com explosões. Flores. Silco franziu a testa como se tivesse ouvido alguma heresia sem sentido. Ele fez um gesto incomum, aparentemente do nada. Se vocês realmente querem que eu faça aquelas bolas de fogo suaves e inofensivas que não machucam nem explodem, talvez eu precise reexaminar a definição da palavra explosão. Louis disse impotente, vou detoná-los em um casamento, não em um campo de batalha. No entanto, não é difícil mudar, disse Silco após reclamar, recuperando a calma do alquimista que transforma qualquer pedido emocional em uma fórmula. Primeiro você precisa me dizer o que exatamente o torna bonito. Será que o formato da flor não é elegante o suficiente? As cores não são puras o suficiente? Ou a frequência das explosões não é rítmica o suficiente? Claro, posso tentar todas elas. Ele sorriu. Isso é muito simples, eu consigo fazer todos eles. Sif ficou ao lado de Louis, olhando para o céu noturno. Os fogos de artifício desabrocharam lentamente no céu, como uma cascata de meteoros suspensos de cabeça para baixo na noite, vermelhos, azuis e dourados se entrelaçando, como o pincel de um pintor divino, esboçando um sonho incrível pincelada por pincelada. Uma mistura de choque e alegria brilhou em seus olhos, como uma criança vendo as maravilhas do mundo pela primeira vez. Era uma cena romântica que ela jamais imaginara, como um conto de fadas, como um sonho, como um milagre que só aconteceria em uma terra distante. Mas essa alegria não durou muito, porque de repente ela se lembrou de algo. Esses fogos de artifício não foram preparados para ela. Embora ela tivesse dito a si mesma há muito tempo para não esperar nada, embora já entendesse há muito tempo que eles não podiam ser abertos sobre o relacionamento deles. Mas mesmo assim, ao testemunhar tal milagre com seus próprios olhos, era inevitável que ela se sentisse um pouco triste. O sorriso em seu rosto foi desaparecendo gradualmente, seus olhos se estreitaram um pouco, seus longos cílios se curvaram ligeiramente para baixo. O vento soprava em seus cabelos, e ela mordeu delicadamente o lábio inferior, como se tentasse suprimir uma emoção que não deveria vir à tona. Depois se virou e silenciosamente tentou se afastar do brilho residual da luz e do fogo. Você também está vendo isso pela primeira vez, não é? A voz de Louis soou de repente atrás dela. Sif parou abruptamente e seus passos cessaram. Quando ela se virou, ele já estava sorrindo, bloqueando seu caminho, com um toque de astúcia sutil no rosto, mas também uma ternura desajeitada. Como é lindo? Perguntou ele com um tom tão leve como se estivesse falando de um arco-íris depois da chuva. Ela não respondeu imediatamente, porque era realmente lindo. Mas aquela beleza não lhe pertencia. Ela baixou o olhar, sem dizer o mas sua expressão serena já havia revelado completamente seus sentimentos. Louis olhou para ela, não insistiu no assunto, apenas ficou em silêncio por um momento. Então, subitamente, deu meio passo para trás, curvou-se ligeiramente e estendeu a mão, fazendo um gesto exagerado, mas extremamente cavalheiresco, de convite.
Então, você gostaria de dançar comigo? Ele disse com um sorriso em voz baixa, como se tivesse medo de perturbar algo. Sif ficou estupefata. Ela não esperava ouvir tal convite em tal lugar, em tal momento. Mas ainda, ela não esperava que naquele momento, com os fogos de artifício ainda não completamente apagados, Louis usasse esse método, como que deliberadamente, para deixar uma lembrança única só para ela. Você dança? Perguntou ela suavemente, com um tom que carregava uma pitada de dúvida e desafio. Não, respondeu Louis francamente. Mas farei o possível para não te atrapalhar. Naquele instante, Sif não conseguiu conter o riso, a leve decepção em seus olhos reacendida pelo brilho residual dos fogos de artifício. Então ela estendeu a mão e a colocou delicadamente na palma da mão dele. Eles estavam no centro da clareira, sem música, sem pista de dança, apenas com as chamas persistentes no céu e o tênue brilho do fogo ao vento. Seus passos não eram graciosos, seus movimentos um tanto desajeitados, mas nenhum dos dois se importava. Sif encostou-se delicadamente em Louis, com a palma da mão contra a dele, sentindo a leve frieza da temperatura corporal dele, como a brisa da noite, e como uma sensação de segurança muito perdida. Quanto mais tempo ela permanecia ao lado dele, mais Sif sentia que seus olhos tinham um olhar mais profundo do que sua idade. Por trás dessa gentileza, escondia-se uma vontade extremamente firme e um discernimento assustadoramente calmo. Ele era realmente alguém que podia mudar o curso da guerra e remodelar a ordem. E nesse deserto impiedoso, ele foi um dos poucos dispostos a deixar uma faísca e acender uma luz para os outros. Ela observou sua dança não exatamente convencional, mas seus esforços para manter uma postura cavalheiresca, e uma ternura que ela não conseguia descrever, de repente brotaram em seu coração. Talvez, no fundo, ela não fosse especial para ele. Estava destinado a casar-se com outras mulheres no futuro, talvez mais do que apenas uma ou duas. Este mundo sempre foi terrivelmente tolerante com os fortes, especialmente com um nobre senhor como ele. Casar-se com 3 esposas e 4 concubinas não era nada incomum. Ela sabia disso muito bem. Ela sempre soube disso muito bem. Assim como ela sabia que aquela dança não era para ela, os fogos de artifício não brilharam para ela, e o futuro não estava reservado exclusivamente para ela. Mesmo assim, ela estendeu a mão. Enquanto naquele momento ele estivesse dançando com ela, enquanto naquele breve instante de luz inextinguível, ela pudesse ficar ao lado dele, mesmo que apenas uma vez, apenas por um momento. Ela estava disposta a esconder essa lembrança no recôndito mais íntimo do seu coração, sem exigir, sem pedir mais nada. Louis, ela sussurrou o nome dele, a voz quase inaudível, como se tivesse medo de perturbar aquele sonho que se desenrolava silenciosamente. Ela não sabia que expectativas deveria ter em relação a ele. Talvez nenhuma, mas ela estava disposta a acompanhá-lo, pelo menos por enquanto. Não por poder, não por responsabilidade, mas apenas naquele instante. Ele a olhava, segurando sua mão. Capítulo 179. Investigação. Nuvens cinzentas pairavam baixas, como se todo o céu prendesse a respiração na expectativa de algum presságio sinistro. O cheiro de terra queimada, misturado com o odor pútrido de cadáveres em decomposição, cortava o olfato como uma faca ao vento. Ocasionalmente, uma rajada de vento trazia consigo um odor pegajoso, semelhante a alcatrão, uma mistura nauseante de metal corroído e ovos podres. Toda a vegetação havia secado, e nem mesmo o canto habitual dos pássaros podia ser ouvido na floresta. Um silêncio sepulcral envolvia a densa mata à frente. Vi que estava diante do cordão de isolamento, com 20 cavaleiros de elite em armaduras prateadas profundas dispostos silenciosamente atrás dele. Um cavaleiro posicionado aproximou-se rapidamente, bloqueando seu caminho, e disse com firmeza: "Esta área está isolada. A entrada de pessoal não autorizado é proibida." Vi que não demonstrou irritação, apenas retirou lentamente um objeto de ferro de dentro de sua capa, gravado com o emblema do sol do Senhor da Maré Vermelha. "Seu senhor me enviou", disse ele calmamente. A expressão do cavaleiro de serviço mudou imediatamente, abandonando sua cautela, e ele fez uma reverência com os punhos cerrados. Este subordinado foi indelicado. "Por favor, me perdoe, senhor. Por favor, entre." Tudo bem", respondeu Vic indiferentemente entrando. Atravessando várias camadas de linhas de isolamento, seu olhar percorreu o ambiente, o chão morto e carbonizado e a cena estranhamente limpa demais. Nenhum corpo em decomposição, nenhum sinal de rasgo, como se tudo tivesse sido apagado. Um cavaleiro enviado por Louis veio relatar: "Desde o início até agora, nenhuma criatura viva foi encontrada perto desta área, e os vestígios da batalha também cessam aqui." "Nenhuma outra descoberta?" Vic olhou para ele, seu tom calmo, mas que fez o homem se sentir como se estivesse sentado em cima de alfinetes. O cavaleiro baixou a cabeça, sim. Vic não disse nada, apenas baixou o olhar para o chão sob seus pés. Ele notou vestígios fragmentados na superfície do solo, chamuscados por altas temperaturas, enquanto a grama e as folhas ao redor estavam murchas, mas não queimadas, indicando que o cordão de isolamento havia sido traçado com muita precisão. "A linha de isolamento está bem definida", disse ele, em tom afirmativo. Em seguida, ele tirou um caderno encadernado da cintura e rapidamente anotou algumas observações. Isso seria incluído no relatório formal de inteligência que ele apresentaria ao Duque Edmund. Após terminar suas anotações, ele ergueu lentamente a cabeça, olhando para as profundezas da Terra Negra à distância. "Muito bem", disse ele com voz firme como ferro. "Em seguida, assumiremos a investigação." Atravessando camadas de terra queimada e sentindo o cheiro de decomposição, Vic caminhou lentamente até o centro da clareira na floresta. Originalmente, esta era uma floresta densa, mas agora os galhos e as folhas estavam ressecados e o solo carbonizado.
Era como se alguma calamidade devastadora tivesse permanecido ali por um instante, para depois desaparecer sem deixar rastro. Ele exalou lentamente um ar turvo, desembainhou a espada, tocou-a no chão e sussurrou: ativar. Num instante, sua energia vital de batalha circulou dentro dele, fluindo por suas veias até seus olhos, pele e até mesmo cada poro. Padrões vermelhos flamejantes emergiram debaixo de seu pescoço, aparecendo em sua pele como seres vivos em movimento. O mundo dele mudou com isso. As cores desvaneceram, deixando apenas um mundo de ondulações com diferenças de tons quentes e frios. A densa floresta à sua frente pareceu transformar-se numa silhueta em tons de cinza, enquanto inúmeros vestígios sutis de calor residual, flutuações mágicas persistentes e rastros de correntes de ar surgiam diante de seus olhos. Ele viu 3 figuras rápidas e urgentes, percorriam a floresta, capas esvoaçantes, cajados emitindo luz que se misturava com o calor escaldante e o frio cortante. Suas posições estavam dispersas, sua coordenação ordenada, um atacando, um controlando, um reprimindo. Explosões mágicas deixaram anéis de tênues rastros azuis no ar, espalhando-se como ondulações na água. E bem em frente a eles, várias fontes de calor grandes e incomuns rastejavam para frente, nem de metal nem de carne, sua postura contorcida causando náuseas. Deixaram rastros corrosivos no solo, sua temperatura estranhamente alta, seus rastros se espalhando em rachaduras semelhantes a teias de aranha, dissolvendo-se ao contato. Esses eram soldados verme individuais, movendo-se incrivelmente rápido, sua aura caótica, mas possuindo uma coordenação precisa. São eles mesmo. Uma luz tênue tremeluziu nos olhos de Vic, e traços ondulantes em tons de cinza se refletiram em suas pupilas. Sua voz era extremamente baixa, como se estivesse falando consigo mesmo, e eles evoluíram. Ele caminhou lentamente até a borda do campo de batalha, agachou-se, colocou a palma da mão no chão e uma tênue energia gélida de batalha penetrou no solo através da ponta de seus dedos. Ele não estava procurando por temperatura, mas sim lendo o trajeto. Esses soldados verme não atacaram aleatoriamente. Seguindo os tênues rastros corrosivos e as assinaturas de calor, em um mundo além da visão, ele viu uma verdade ainda mais aterradora. A trajetória de avanço dos soldados verme tinha a forma de um leque, claramente tendo sido controlada ou guiada. Eles evitaram certos obstáculos, atacaram em grupos, e o mais importante, após morrerem, eles até mesmo recuperaram ativamente seus restos mortais e limparam o campo de batalha, não deixando quase nenhum vestígio. Não bestas, mas Vic se levantou com um olhar severo. Ele se lembrou daquele pesadelo de 3 anos atrás, quando milhares de cadáveres como uma enchente se valeram de seus números e características parasitárias para esmagar toda a elite do exército do norte, reduzindo-a a uma polpa sangrenta. Naquela época, os soldados verme eram aterrorizantes, mas eram como feras selvagens, fora de controle, caóticos e sem ordem. Desta vez, porém, eles eram como uma unidade militar, mais discreto, mais eficiente, murmurou ele. Um pensamento sinistro passou pela sua mente. Ele tirou um caderno portátil da cintura e escreveu algumas palavras em uma página em branco. Comportamento do verme soldado tendendo à organização, suspeitos de serem sujeitos de teste. Ele não expressou essa dedução verbalmente. Afinal, se alguém realmente conseguisse controlar os soldados verme, não seria uma batalha defensiva, mas sim o prelúdio de uma guerra apocalíptica. Nesse instante, com sua percepção ainda não controlada, sua sobrancelha se contraiu levemente. No ar, houve um tremor secundário extremamente fraco, estendendo-se para sudoeste, quase dissipado, mas ainda não completamente resfriado. Esse era o rastro deixado pelos soldados verme em fuga. A maioria das pessoas não conseguia vê-lo, mas não escapava ao seu olhar perspicaz. Eles não saíram ilesos. O olhar de Vic tornou-se frio, recuperando instantaneamente sua severidade. Todos prontos para a batalha. Noroeste perseguir. Seu ajudante ficou atônito. Senhor, ainda não fizemos isso. A investigação aqui está concluída, interrompeu Vic com a voz calma, mas gélida. Vamos embora. Vic abriu caminho, adentrando a densa floresta. Os 20 cavaleiros de elite seguiram sem hesitar, formando rapidamente fileiras, como uma lança fria penetrando a floresta silenciosa. Assim começou uma caçada silenciosa. A luz mágica da vela ardia silenciosamente. A chama cinza azulada refletia nas paredes de obsidiana, e olhares frios se lançavam sobre Leixier. Ele estava de pé no centro da câmara do Conselho Secreto, vestido com um manto mágico brilhante que simbolizava os magos de máscara prateada, com o rosto pálido. Inconscientemente, sua mão esquerda pressionou o peito, onde antes sentirá a sensação de queimação de um verme rastejando, e que agora parecia ainda persistir sob sua pele. Acima, em degraus escalonados, escondidos nas sombras, ficava o Conselho dos Anciãos Magos. 17 magos ancestrais velhos, mas com magia intacta, observavam em silêncio o jovem que trouxera notícias da calamidade. No assento de platina mais alto, uma figura permanecia sentada em silêncio, envolta em um manto mágico prateado claro, com o rosto oculto pela aba do capuz. Esse era o Mago Supremo, a mais alta autoridade de toda a Floresta dos Magos. Leixier ajoelhou-se sobre um joelho, sua voz rouca, mas cada palavra era clara. Relatório inicial. Eu, Fulavia e Mode, nós 3, chegamos à região norte do Império Ferro-Sangue, seguindo o rastro para investigar o desaparecimento do arquimago Jürgen. Fomos atacados. 6 soldados verme, precisos em sua coordenação, destemidos diante da magia, destemidos diante da morte, seus instintos de combate intactos. Fulavia foi parasitada. Ela reteve memórias de magia e combate, mas não reconheceu nenhum de nós. Leixier relatou tudo, até o último detalhe. Não houve embelezamento nem supressão, como se ele tivesse se despido completamente, exposto diante dos anciãos. Exceto pela questão de ensinar magia a Louis.
Se ele dissesse que ensinou magia a um lorde sem permissão, mesmo que fosse em nome de retribuir a gentileza, isso inevitavelmente causaria inquietação e acusações. Ele só podia proceder com cautela. Um momento de silêncio pairou sobre os assentos dos mais velhos. Os olhares de 7 figuras vestidas de cinza percorreram Leishier, como barreiras mentais invisíveis, dissecando-o, analisando-o e desmantelando-o. Aquele cadáver de verme que você mencionou. Não temos nenhum registro dele, disse uma maga idosa, finalmente quebrando o silêncio, com um toque de cautela na voz. Tem certeza de que o que você viu não foi uma ilusão? Ou um delírio causado por alguma forma de parasitismo mental? Eu não sou louco, disse Leishier, encarando-a com uma calma inabalável. Orador, disse ele, chamando em voz baixa. No instante seguinte, uma caixa rúnica mágica azul prateada com sua magia selada, flutuou de sua manga e pousou no centro do salão. Isto saiu do meu corpo. Clique. As runas de selamento se quebraram como correntes, e uma tênue luz verde se difundiu no ar. Era uma minhoca morta. Do tamanho da palma da mão, destorcido, porém intrincado, seus segmentos regulares como estruturas metálicas. Com saliva corrosiva ainda presente em seus membros finos como cabelos. O mais aterrador era que seu olho de verme não havia secado completamente, parecendo ainda girar levemente. Isto estava dentro do seu corpo? Estava vivo antes de eu desmaiar. O médico do território da Maré Vermelha o removeu cirurgicamente. Usei meu último resquício de magia para selá-lo. Ele tentou se alojar na minha coluna. Leishier encarou o verme, sua voz como uma lâmina raspando o gelo. O tribunal mágico mergulhou no caos pela primeira vez. Sussurros e ondas mentais se entrelaçavam no ar, e os anciãos, de forma atípica, mergulharam em uma acalorada discussão. Alguns defenderam o isolamento do assunto para evitar a propagação do pânico, enquanto outros propuseram a criação de uma equipe de pesquisa especializada. Sob a máscara púrpura prateada, o Mago Supremo não proferiu uma palavra sequer do começo ao fim. Ele simplesmente permaneceu sentado em silêncio, como se fizesse parte da Câmara do Conselho Secreto, como se seu silêncio tivesse mais peso do que as palavras de qualquer outra pessoa. Foi somente quando o olhar do orador recaiu sobre ele pela terceira vez que as vozes dos anciãos gradualmente se silenciaram. O Mago Supremo ergueu lentamente a mão. 5 dedos tocaram suavemente um baque profundo. Não era um feitiço, nem um encantamento, mas um simples toque, porém foi como um pesado martelo atingindo o coração de toda a Câmara do Conselho Secreto. Este incidente com o soldado verme não é um caso isolado. Ele finalmente falou com a voz grave e rouca, mas carregando uma autoridade inegável. A Floresta Mágica enviará formalmente pessoal de nível arquimago, liderando um esquadrão de elite, ao território do norte para apurar a verdade. Todos os 4 assentos tremeram. Os anciãos ficaram em silêncio, assentindo levemente com a cabeça. Leishier ficou de pé no corredor e finalmente, após um longo período de nervosismo, expirou imperceptivelmente. Ele não demonstrou uma expressão muito óbvia, mas a tensão em seu coração finalmente se dissipou naquele momento. Não foi porque ele recebeu elogios, nem porque foi salvo, mas porque o perigo que ele tanto tentará transmitir finalmente fora compreendido de verdade. Capítulo 180. Preparativos para o casamento. A tênue luz da manhã filtrava-se pela janela, inundando o quarto silenciosamente. Uma fina camada de luz matinal, semelhante a uma névoa, projetava sombras suaves e difusas no chão e ao longo da cama, refletindo a quietude do quarto como se o tempo tivesse parado. O calor persistente dos fogos de artifício da noite passada não havia se dissipado completamente, como o eco fugaz de um sonho. Louis abriu os olhos lentamente. Ele não se levantou imediatamente, mas instintivamente olhou para o lado. Sif estava aconchegada em seus braços com uma postura um pouco cautelosa, mas demonstrando uma dependência inconsciente. Seus cabelos curtos, branco-prateados, estavam espalhados pelo travesseiro, como uma camada de geada cobrindo silenciosamente uma noite nevada. Suas sobrancelhas e olhos estavam serenos, suas bochechas pálidas tingidas com um leve rubor de sono, e sua respiração era constante e quente. Na noite passada, ela não disse nada. Depois que a dança terminou, ela simplesmente permaneceu ao lado dele em silêncio, sem proferir uma palavra. Louis sabia que ela havia percebido sua hesitação, ambiguidade e até mesmo sua evasão. Ela era esperta demais para não saber que os fogos de artifício não eram para ela, e não interpretaria mal o eufemismo por trás do seu convite para uma parceira de dança. Mesmo assim, ela sorriu e estendeu a mão. Você trabalhou muito, murmurou ele suavemente, como se estivesse falando com ela e também consigo mesmo. Ele sentou-se lentamente, com movimentos extremamente leves, como se não quisesse perturbar a menina adormecida em seus braços. Sua mão direita se ergueu delicadamente e a palma fez um movimento ondulatório. Acompanhada por um suave voxox, uma tela de luz translúcida se desdobrou lentamente diante dele, revelando a familiar interface azul-gelo. Atualização diária de inteligência completa? O Mago Supremo decidiu enviar 3 arquimagos e um esquadrão de elite da Máscara de Prata à fronteira norte do Império Sangue de Ferro para investigar o ataque da casa, devorada por vermes. 2. A investigação de Vic revelou que a família devorada por vermes começou a exibir comportamento tático organizado, suspeito de evolução inteligente. Uma equipe foi enviada para uma investigação aprofundada. 3. Eduardo Calvino, por ordem do bispo papal da Flor da Pena Dourada, foi para a fronteira norte para investigar o desaparecimento do grão-mago Jürgen Locken. A tela de luz azul, suspensa no ar, tremia suavemente diante de seus olhos, e linhas de informação rolavam e se atualizavam automaticamente. Louis observava em silêncio, batendo com a mão direita no joelho, seu humor oscilando conforme as 3 informações recebidas. A primeira etapa: os arquimagos e o esquadrão da Máscara de Prata irão pessoalmente à fronteira norte para investigar a casa devorada por vermes. Seus lábios se curvaram inconscientemente um pouco para cima. Isso era uma boa notícia.
O fato de a Floresta Mágica ter mobilizado indivíduos de nível Arquimago indica que eles finalmente perceberam a gravidade da situação. Isso não só reduziria a pressão sobre ele, como também significaria que forças de nível superior estariam intervindo, o que poderia protegê-lo de muitos problemas e suspeitas em pouco tempo. Além disso, se eles pudessem eliminar a existência dos cadáveres de insetos, ele não precisaria mais se preocupar. Em segundo lugar, a equipe de Vic descobriu que a família devorada por vermes havia começado a exibir comportamento organizado e rastreou os vestígios da atividade da família devorada por vermes. Louis assentiu com a cabeça, mais uma boa notícia, mas não havia muito o que dizer. Ele esperava poder descobrir mais verdades. Mas nesse instante, seu olhar recaiu sobre a terceira informação. Naquele instante, sua testa franziu lentamente. Eduardo Calvino. O fato de o nome do seu terceiro irmão aparecer na lista de inteligência deveria ter sido algo perfeitamente normal, mas o problema residia no sufixo de sua identidade. Por ordem do bispo da Igreja Papal da Flor da Pena Dourada. O olhar de Louis congelou. A Igreja Papal da Flor da Pena Dourada? Esse era o órgão governante da teocracia da Flor da Pena Dourada. Todos no Império sabiam que essa teocracia estava em conflito com o Império Sangue de Ferro, podendo até ser considerada sua facção inimiga mais importante. E agora seu terceiro irmão aparecia na fronteira norte como um enviado do bispo, e coincidentemente, tinha que investigar o desaparecimento do grão-mago Jürgen Locken, que era um parente próximo. As pontas dos seus dedos moveram-se ligeiramente, as palavras no ecrã de inteligência refletidas nos seus olhos, mas incapazes de esconder a turbulência dos seus pensamentos. Quando ele se envolveu com a Igreja Papal da Flor da Pena Dourada? O padre sabe disso? Esse foi o primeiro pensamento que lhe passou pela cabeça. Se o pai não soubesse, seria muito perigoso. Se o pai dele sabia, então esse provavelmente era um plano B que ele tinha em mente. Afinal, as ações do imperador nos últimos anos haviam se tornado cada vez mais opressivas, forçando vários nobres importantes a prepararem, secreta ou abertamente, rotas de fuga. A família Calvin não deve ser exceção. Ele não tinha certeza se seu terceiro irmão estava comparecendo ao seu casamento, investigando o arquimago ou usando o nome da igreja para tramar algo na fronteira norte. Talvez os três. Mas aconteça o que acontecer, o aparecimento de uma pessoa assim neste momento não poderia ser ignorado. Sem mencionar que o assunto que ele estava investigando era Jürgen Locken, o arquimago desaparecido, que morreu bem diante dele, e que estava intimamente ligado à técnica de meditação original em sua mente. Ótimo, disse ele, estendendo a mão e fechando a tela de luz com um gesto, enquanto a luz azul se dissipava lentamente. Louis pretendia guiá-lo para desviar sua atenção para a casa cortada por vermes. Quanto mais pessoas ele conseguisse envolver nas águas turvas dos cadáveres de insetos, mais seguro ele estaria. Quanto mais pessoas se envolvessem, mais proteção ele teria contra o vento e a chuva. Então, ele ainda olhou com certa decepção para o local onde a tela de luz finalmente desapareceu. Ainda não há informações essenciais diretas sobre os cadáveres dos insetos. Lá fora, o céu estava tingido de vermelho, como uma fita vermelha delicadamente amassada, desenrolando-se lentamente ao longo da silhueta das montanhas distantes, cintilando na brisa fresca do entardecer, peculiar à fronteira norte em julho. Dentro do camarim da mansão do governador, um espelho prateado estava pendurado no alto, e uma gaze branca pendia até a metade, como uma cortina de palco. Emily estava em frente ao espelho, com a saia ligeiramente levantada, as pontas dos dedos acariciando suavemente o decote do vestido de noiva. Essa foi a terceira vez que ela experimentou esse vestido, e também a última. O vestido de noiva era vermelho escuro, com um padrão delicadamente tecido, e fios de ouro serpenteavam dos ombros, bordados com a águia em voo e o pinheiro da neve, símbolos da fronteira norte. Uma faixa dourada clara estava amarrada em sua cintura, acentuando perfeitamente sua figura ereta. Ela estava ali, como uma rosa carmesim em um campo de neve, ereta, elegante e com uma aura gélida que mantinha os outros à distância. Emily tinha o rosto típico da família Edmund, com traços definidos, sobrancelhas finas como lâminas e olhos profundos, calmos e frios. A cor de seus cabelos herdara a suavidade de sua mãe. Eram longos cabelos azuis, agora penteados no coque juramento da nobreza da fronteira norte, com algumas mechas caindo sobre o pescoço, captando um brilho dourado à luz de velas. Ela se encarou no espelho, com o olhar concentrado e complexo. Seus lábios se curvaram levemente para cima, mas sem um sorriso, como se ela estivesse tentando se adaptar a uma nova identidade. Então, está mesmo na hora de partir, disse ela suavemente, com a voz como uma pena roçando uma mesa limpa. Emily expirou suavemente e se virou para a criada ao seu lado. Por favor, guarde este vestido de noiva. Eu o usarei quando partirmos amanhã. Sim, mocinha. Apenas 3 meses haviam se passado desde que Emily decidiu aceitar o pedido de casamento. É muito astuto, não é? Ele só disse bem-vinda ao território da Maré Vermelha, mas eu já estou ansiosa para que ele segure minha mão. Comecei a me preocupar se o acessório de cabelo para o casamento será muito fora de moda. Ela sentou-se na cadeira, abraçando os joelhos, e apoiou a cabeça suavemente sobre eles, murmurando baixinho. Que cor de terno ele vai usar? Será que ele vai achar meu vestido de noiva formal demais? Ou será que ele vai esperar eu me aproximar com muita seriedade, sorrir e me levar para perto? Enquanto pensava, ela olhou para os papéis incompletos espalhados sobre a cadeira de madeira com trepadeiras floridas que estava por perto. Inicialmente, ela queria escrever algo, seja uma carta para a família ou uma declaração de despedida antes do casamento. Mas quando ela pegou a caneta, sentiu apenas que o vazio era muito mais pesado do que as palavras. Quanto mais perto o casamento chegava, mais perdida ela se sentia, embora essa não fosse sua personalidade habitual. Ouviu-se uma leve batida na porta. Entre. A porta rangeu ao abrir.
Era sua mãe e não sua madrasta, mas Emily nunca a chamava assim. Para ela, a mulher que gentilmente lhe pegara pela mão quando tinha 6 anos e que sempre permanecerá ao seu lado era sua verdadeira mãe. Estão todos prontos? Sua mãe usava um vestido longo azul escuro simples, com o cabelo preso no tradicional coque da região norte da fronteira, parecendo ainda mais serena do que o habitual. Quase Emily assentiu com a cabeça. Ela se levantou e obedientemente caminhou até sentar-se ao lado da mãe. Sua mãe alisou delicadamente algumas mechas de cabelo que haviam sido desarrumadas pelo vento e, em seguida, ofereceu-lhe uma xícara de chá quente. Lembro-me de quando você era pequena e foi a um baile da corte pela primeira vez, você nem me deixava tocar no seu cabelo para prendê-lo. Você insistiu em fazer uma trança torta sozinha. É porque eu tinha medo que você deixasse meu cabelo muito obediente, protestou Emily baixinho. Sua mãe sorriu, tocando levemente sua testa com a ponta do dedo. A partir daquele momento, eu soube que você era uma águia que voaria para longe. Um dia você sairia voando deste castelo e trilharia seu próprio caminho. Mas desta vez, vou voar um pouco mais longe, disse Emily suavemente, mas sem hesitação na voz. Eu, embora só o tenha encontrado uma vez, sei que ele não é o tipo de pessoa que vive às custas da família. Eu acredito que ele não vai me deixar cair. Mesmo que eu voe para longe, não tenho medo. Sua mãe olhou para ela, no momento de breve distração. Você se tornou uma mulher, Emily. Mais rápido do que eu imaginava. Ela abraçou Emily delicadamente, encostando-a em seu ombro. Se algum dia você se sentir injustiçado, não importa a distância, apenas escreva de volta. Mesmo que eu não possa fazer nada por você, quero que saiba que você não está sozinho. Emily abraçou a mãe com força e assentiu. Não vou aceitar injustiça. Eu não deixaria você ver uma coisa dessas. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, o som das rodas das carruagens e o baque surdo dos cascos já ecoavam na estrada de pedra em frente à mansão Edmund. Uma grande procissão de carruagens de dote enfileiradas na névoa da manhã, bandeiras de carruagem com fundo vermelho e padrões dourados tremulando suavemente ao vento. Com mais de uma dúzia de carruagens requintadas alinhadas em fila. Baús estavam empilhados tão altos quanto pequenas montanhas, contendo vasos de ouro e prata, ferramentas cerimoniais, vestidos de noiva e pentes. E até mesmo a espada pessoal de Emily, usada para praticar esgrima, estava guardada em um deles. Guardas e criados desempenhavam suas funções imponentes, porém sem ostentação. Emily, vestida com um hobby e uma capa de viagem azul escuros, desceu lentamente os degraus de pedra. Sua madrasta segurou seu braço, e elas caminharam lado a lado em direção ao cortejo de carruagens, com os cabelos úmidos pelo orvalho da manhã e expressões serenas. Papai disse que partiria um pouco mais tarde, disse Emily baixinho. Ele vai conseguir chegar ao casamento, disse a mãe, apertando ainda mais a mão dela. Os sinos tocaram e a procissão partiu lentamente em direção ao território da Maré Vermelha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 181. Chegada. Julho era o mês mais curto e ameno do ano no norte. Embora tênue, a luz do sol espalhava-se suavemente pela região selvagem, roçando as copas das árvores e os campos de trigo, e o vento frio parecia ter cessado, deixando apenas uma leve frescura que rodopiava delicadamente nos cabelos. Em uma tarde tão tranquila, um comboio se aproximava lentamente pela estrada principal nos arredores de Maré Vermelha City. À frente do cortejo estava a guarda de honra enviada pela mansão do Duque Edmund, seguida de perto por uma dúzia de carruagens. Esta área está sujeita à Maré Vermelha? A duquesa Helena estava sentada no segundo vagão, levantando um canto da cortina para observar a paisagem que mudava gradualmente do lado de fora da janela. Ela vinha de uma antiga família nobre do norte e, desde criança, era considerada uma viajante experiente. Acompanhou o marido em viagens pelas províncias durante muitos anos, visitando muitos lugares famosos no norte e no sul, mas a cena diante dela ainda fazia hesitar por um instante. As ruas estavam limpas, sem pedaços de papel nas margens, e o calçamento de pedra estava tão impecável como se tivesse sido colocado recentemente. De ambos os lados da estrada, trabalhadores transportavam sacos de trigo com ordem, seus movimentos eram habilidosos e organizados, e não havia nenhum sinal de cansaço em suas expressões. Mais adiante, várias crianças corriam e brincavam junto a uma cerca baixa, com os cabelos e as risadas ao vento de verão. Do lado de fora da carruagem, um atendente de meia-idade de cabelos grisalhos, aproximou-se da janela da carruagem de Helena e suspirou baixinho. Senhora, viajei por toda a província em minha vida, mas nunca vi um território fronteiriço tão estável. Será que este é mesmo o território principal que só foi desenvolvido há pouco mais de um ano? Murmurou Helena para si mesma. Olivia, a governanta que estava sentada em frente a ela, ajeitou os óculos, com um leve sorriso de aprovação nos lábios. As terras agrícolas são bem cuidadas e as estradas são muito boas. Ela fez uma pausa com um tom sério. O mais importante é que a pele dos moradores é toda rosada. Mesmo que este lugar não seja rico, certamente não será pobre. Do outro lado, Emily ouvia essas palavras elogiando o território da Maré Vermelha, com os lábios ligeiramente curvados, como se um sutil sentimento de orgulho estivesse surgindo delicadamente em seu coração. À medida que o comboio avançava, o portão da cidade foi gradualmente se tornando visível ao longe. Um esquadrão de cavaleiros da Maré Vermelha alinhou-se em ambos os lados da estrada principal, vestindo capas pretas com padrões vermelhos, cada um em pé solenemente com uma espada ao lado. O cavaleiro líder ajoelhou-se e proclamou em voz alta: Maré Vermelha, Lord Luiz Calvino ordena que recebamos respeitosamente a filha do Duque Edmundo, a futura senhora, Sua Alteza Emily. Quem os recebeu foi um mordomo idoso, porém extremamente elegante. Ele estava impecavelmente vestido e caminhava com passos firmes. Seja bem-vinda, Alteza, seja bem-vinda, senhora. O senhor está fazendo os preparativos finais para o casamento.
Primeiro, providenciarei seu descanso. Luís não compareceu pessoalmente porque, de acordo com os costumes de casamento do Império, especialmente entre os nobres, os noivos não deveriam se encontrar antes do casamento. Então a carruagem entrou lentamente na rua principal da cidade da Maré Vermelha. A cidade estava mais animada do que eu esperava. No entanto, não se tratava de uma animação caótica, mas sim de uma animação ordenada, quase rítmica. Fitas vermelhas e azuis entrelaçadas pendiam em ambos os lados da estrada, simbolizando união e celebração. Quando o vento soprava, as fitas balançavam suavemente como ondas, acrescentando um ritmo delicado ao casamento que se aproximava. O mercado fervilhava de atividade à tarde, com as barracas organizadas ordenadamente umas após as outras e as mercadorias claramente categorizadas. Uma vendedora de doces, usando um avental de linho limpo, colocava frutas secas torradas e cobertas com mel em potes. O menestrel ali perto dedilhava seu alaúde, cantando uma nova melodia de um hino de casamento, que surpreendentemente tinha um bom ritmo. As crianças cantarolavam a melodia enquanto corriam, tirando uma fita e amarrando-a na cabeça como uma faixa, e suas risadas alegres ecoavam pela multidão. No momento em que a carruagem estava prestes a virar a esquina, Helena levantou delicadamente a cortina para admirar a paisagem. Não muito longe dali, uma longa fila se formara em frente a um depósito de grãos. Mas o que era estranho era que as pessoas na fila não pareciam ansiosas. Em vez disso, estavam todas conversando e rindo. E ocasionalmente alguns homens com roupas grosseiras mantinham a ordem voluntariamente. Isso a deixou muito curiosa, então ela enviou algumas pessoas para investigar. Logo depois, uma criada aproximou-se da janela da carruagem e sussurrou em seu ouvido: "Senhora, aquele depósito de grãos é um ponto de distribuição de ajuda humanitária estabelecido pelo próprio território da Maré Vermelha. Contanto que se esteja disposto a trabalhar, pode-se trocar o trabalho por grãos. Até mesmo os vagabundos daqui podem comer à vontade." Comam até se fartarem, Helena murmurou como que confirmando. Um cavaleiro idoso que acompanhava o grupo acrescentou em voz grave: "Na cidade da Alabarda de Gelo, os vagabundos fora do corpo militar regular estão sempre roubando ou causando problemas. Mas a Maré Vermelha consegue usar um sistema de alimentação para controlar seus soldados, e nem sequer é caótica. Isso é simplesmente incrível." Ao ouvir isso, os lábios de Emily se curvaram inconscientemente para cima, sentindo uma sensação de honra compartilhada. Ela lançou um olhar furtivo para a mãe, apenas para perceber que os olhos de Helena haviam suavizado um pouco, demonstrando até mesmo uma aprovação pensativa. As bochechas de Emily coraram imediatamente, e ela baixou a cabeça, mordendo suavemente o lábio inferior, com uma doce sensação crescendo em seu coração. Ele não tinha feito nada que abalasse o mundo, nem tinha feito as pessoas se humilharem, mas as pessoas daqui o consideravam sinceramente como seu sol. Simplesmente porque ele podia deixá-las comer à vontade. Logo chegaram a uma mansão de 3 andares. Nos canteiros em frente ao portão, as rosas do início do verão estavam em plena floração, e o ar estava impregnado com uma rica fragrância floral, como se até a luz do sol estivesse tingida com um toque de doçura. Com a expansão contínua do território da Maré Vermelha e a crescente influência de Luí no norte, o estilo original de moradia coletiva subterrânea deixou de ser a única forma de vida. A atual Maré Vermelha não só possuía um planejamento urbano rigoroso e ordenado, como também construiu sucessivamente uma série de residências e centros de recepção especificamente para hóspedes estrangeiros, e este pátio era um deles. Na varanda do 2º andar da mansão, o vento soprava através das cortinas da janela, trazendo consigo um leve aroma de rosas e o canto vindo do mercado distante. Helena, esposa do governador, sentou-se em silêncio, com o olhar fixo nas ruas e telhados bem arrumados ao longe, a expressão absorta em pensamentos. A luz do sol incidia obliquamente sobre algumas mechas de cabelo prateado em suas têmporas, suavizando o perfil geralmente digno e gracioso de seu rosto. Ela se lembrou de como havia resistido a essa aliança matrimonial. O norte era desolado e frio, e o território da Maré Vermelha era apenas uma região fronteiriça estabelecida há pouco mais de um ano. E aquele jovem chamado Louis ia embora da família Calvin, uma das 8 grandes famílias em pé de igualdade com a família de Moon. Era afinal apenas um nobre da fronteira sem raízes. O que ele realmente poderia oferecer a Emily? Ela não era a mãe biológica de Emily, mas criou a criança pessoalmente desde que Emily tinha 6 anos de idade. Ela não suportava ver aquela moça inteligente e gentil se casar com alguém tão distante, naquela terra desolada. Ela esperava poder ficar na capital imperial ou casar-se com alguém do sul, uma região quente e próspera, para viver uma vida nobre verdadeiramente confortável e tranquila, em vez de sofrer e congelar no norte, acompanhando um jovem para conquistar o mundo. Mas agora, ao que parecia, talvez ela tivesse sido pessimista demais naquela época. O que ela viu foram aldeias limpas, campos férteis e um mercado movimentado, porém organizado. Um casamento bem preparado e o respeito nos olhos de cada funcionário da recepção. Passos suaves foram ouvidos. Emily aproximou-se, vestindo um vestido azul claro com o brasão de sua família. Ela não interrompeu a contemplação da mãe, mas caminhou silenciosamente até ela e gentilmente pegou em seu braço. "Mamãe", ela chamou baixinho. Helena virou a cabeça, olhando para a menina que havia criado, e uma miríade de emoções complexas surgiu em seus olhos. Ela ergueu a mão lentamente e a colocou delicadamente sobre a mão de Emily. "Eu costumava ter muita preocupação de que você sofresse", disse ela com voz suave, mas em tom leve. "Aconselhei seu pai a deixá-la casar com alguém do sul, pelo menos assim você não sofreria no futuro." Ela fez uma pausa, olhando para as crianças que dançavam na rua ao longe, e depois lançou um olhar para as muralhas da cidade e os guardas de postura ereta nas torres de vigia, também ao longe. "Mas veja bem", disse ela suavemente, "esta cidade é construída de forma mais ordenada do que o território de seu pai, e as pessoas estão sorrindo.
como se não tivessem medo de nada. Eu também, inconscientemente, me sinto à vontade. Emily não disse nada, apenas apertou a mão dela com mais força, um leve brilho de umidade aparecendo discretamente em seus olhos. A esposa do governador suspirou baixinho, mas sorria. Talvez casar aqui não seja mesmo um mau trato para você. Respondeu Emily suavemente com as bochechas levemente coradas, enquanto encostava delicadamente a cabeça no ombro da mãe. Aos olhos de sua mãe, ela já havia confiado seu destino a ela. E dessa responsabilidade, sua mãe finalmente pôde se desapegar de bom grado. A luz do sol em Maré Vermelha City era um pouco ofuscante. Paul Calvin cavalgava em seu cavalo, sua capa esvoaçando ao vento, mas seu olhar permanecia tão severo como sempre. Paul não gostava de multidões, e especialmente não gostava de casamentos. Inicialmente ele queria recusar o convite. Mas seu pai havia declarado friamente em uma carta: vá comparecer ao casamento do seu irmão. A família tinha poucas pessoas no norte, então seu pai o enviou para ajudar. Ele estava muito insatisfeito com esse casamento, porque ele tinha visto Emily de longe uma vez em alabarda de gelo. Naquele momento, Emily, como uma ameixa vermelha na neve, passou por ele com a aura de uma flor da alta montanha. Paul achava que ela se sentiria atraída pelo tipo ideal de nobre como ele, silencioso, perseverante e autossuficiente. Ele não era um barão pioneiro que dependia da sorte e conseguia facilmente obter favores. No entanto, ela escolheu Louis. Era como uma flor fresca presa em esterco de vaca. Aquele cara simplesmente tropeçou em um pedaço de terra fértil e, convenientemente, se agarrou à perna da senhorita alabarda de gelo, disse Paul, rangendo os dentes. Ele naturalmente não estava convencido, completamente não convencido. Naquela época, para demonstrar seu espírito de posse expandir o território por conta própria, ele recusou as terras perto de Maré Vermelha que o governador havia lhe oferecido. Ele escolheu pessoalmente a encosta de Planície do Lobo, ao sul do rio Névoa Fria, pois informações indicavam que a região possuía ricos depósitos minerais e potencial comercial. Mas a realidade foi mais dura do que ele imaginava. Recuperar a terra congelada era tão difícil quanto ascender aos céus. A situação só melhorou um pouco com o apoio recente de seu segundo irmão, que mal conseguia sobreviver com a escassa comida e o moral que havia acumulado. Mas ele se recusou a admitir a derrota. Qualquer outra pessoa já teria desabado há muito tempo. Minha capacidade de resistir já é a prova disso. Ele sempre acreditou que, contanto que tivesse todos os recursos e apoio necessário, nunca seria pior do que aquele cara favorecido pelo destino. Mesmo agora, com manchas de lama nas roupas e a carruagem rangendo e velha como quando chegou a Maré Vermelha, de pé do lado de fora dos portões da cidade, vendo aquelas fileiras de fitas vermelhas e brancas e os cavaleiros alinhados, ele ainda bufou por dentro. É só isso de pompa? Quando minha planície dos lobos surgir, haverá um dia em que todos verão. Mas antes disso, ele ainda tinha que cumprir essa missão de salvar as aparências. Talvez ele pudesse aproveitar esta oportunidade para ver Emily novamente. Só para provar para si mesmo. Ela fez a escolha errada. Paul cavalgava lentamente pelas ruas de Maré Vermelha City, com o olhar inconscientemente perdido ao redor. Seu olhar era inicialmente desdenhoso, chegando até a esperar uma piada. Mas à medida que caminhava, sua expressão foi gradualmente se tornando rígida. O portão da cidade estava fortemente guardado, soldados com lanças em punho, suas armaduras reluzentes e expressões solenes. Diferentemente das meras decorações de algumas casas nobres, esses homens realmente tinham vivenciado a batalha. Mas é só isso mesmo, zombou ele, com os lábios curvados em um tom teimoso. Mas essa provocação foi proferida apenas pela metade, antes que a visão da cidade lhe silenciasse as palavras. As ruas estavam tão limpas que não pareciam ser do norte. Fitas vermelhas e azuis pendiam das fachadas das lojas, crianças corriam pelos becos e alguém gritava bem alto: rápido, o casamento do Senhor da Maré Vermelha está prestes a começar. Mais adiante, várias crianças mais velhas estavam reunidas em torno de crianças mais novas contando histórias. Eles falaram do sol da Maré Vermelha que esmagou os jurados da neve na Batalha da Montanha da Pena de Jade e resgatou 3 aldeias. Paul conduziu seu cavalo para frente lentamente, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Ele viu pessoas comuns, vestidas com roupas grosseiras, ajudando a consertar a estrada na esquina, com funcionários orientando os trajetos nas proximidades. Mas quase não houve repreensões ou expulsões. O acompanhante ao seu lado também ficou surpreso, sem conseguir conter a emoção e dizendo: este pedido é raro. Resmungou Paul, como se tentasse esconder algo. Eles estão dando um bom espetáculo. Mas ele próprio percebeu que suas palavras soavam um pouco ocas. Os cavaleiros da Maré Vermelha posicionados na muralha da cidade o deixaram ainda mais inquieto. Eles não tinham a aparência descontraída de típicos soldados rasos da nobreza. Paul percebeu que a maioria desses cavaleiros vinha da família Calvin, e ao observar seus próprios cavaleiros, também nascidos da família Calvin, porque o moral deles era tão diferente. Ele queria encontrar defeitos, mas descobriu que não conseguia encontrar nenhum. Como isso é possível em pouco mais de um ano? Seu coração gelou, questionando-se se ele próprio seria capaz de fazer aquilo. Ele percebeu pela primeira vez que Luiz Calvino, que tinha apenas 20 anos, talvez não fosse o homem de sorte que ele havia imaginado. Ao passar pela rua principal, Paul encontrou um conhecido, Willis Calvin, em uma praça coberta por um tapete vermelho. Willis acabará de cumprimentar o recepcionista da cidade da Maré Vermelha, virou-se lentamente e seu olhar encontrou o de Paul. Os dois fizeram uma pausa, afinal, eram meio-irmãos. Embora não fossem próximos, não haviam chegado ao ponto de inimizade. Quanto tempo? Sorriu Paul, num tom nem caloroso nem frio. De fato, Willis assentiu, respondendo gentilmente. Os dois caminharam em direção ao salão de banquetes, um atrás do outro, seus passos separados por meio passo, a conversa quase sem naturalidade. Ouvi dizer que a aração da primavera começou bem cedo por aí, perguntou Paul. Sim, Louis me ajudou muito, disse Willis em tom calmo.
Já designamos 300 mu de terra como área piloto, plantando centeio preto resistente ao frio. Este ano, devemos conseguir colher algum alimento. Seu tom era tranquilo, sem se vangloriar nem esconder nada. Ah, é? Paul ergueu uma sobrancelha. As rodas d'água e as equipes de plantio também foram enviadas daqui, continuou Willis. No início, os moradores estavam um pouco desorientados, mas o funcionário agrícola enviado por Louis explicou tudo meticulosamente. E o progresso tem sido bastante tranquilo. Ele mencionou a ajuda de Louis com gratidão em suas palavras. Paul escutou, mas sentiu um estranho desconforto. Ele, naturalmente, ouvirá rumores de que Willis havia jurado lealdade a Louis depois de ser destacado para o condado Pico de Neve, chegando até a planejar seu feudo de acordo com o sistema da Maré Vermelha. Inicialmente, ele pensou que fosse uma medida desesperada de dependência para a subsistência, mas não esperava que a outra parte falasse com tanta firmeza naquele momento. Não parecia uma demonstração de arrogância, mas era mais cortante do que isso. Por aqui, as coisas estão praticamente iguais, disse Paul, tentando parecer relaxado. O sistema de água na encosta da planície do Lobo ainda está transitável. Pedi para que limpassem a terra primeiro. Embora as criaturas mágicas ainda sejam um pouco problemáticas, a maioria já foi eliminada, e a aração da primavera também já começou. Enquanto Paul falava, ele usava palavras vagas como também nada mal e semelhante para obscurecer a situação atual. Ele não queria dizer que o solo permanentemente congelado era profundo e a terra não podia ser revolvida, que as pessoas comuns se dispersavam rapidamente e que ele ainda precisava contar com os cavaleiros que patrulhavam à noite para evitar roubos no acampamento. Além disso, ele não queria dizer que as sementes que Mal conseguirá plantar desta vez ainda tinham sido trazidas do sul por seu segundo irmão. Ele terminou de falar e olhou para Willis. A outra parte apenas assentiu silenciosamente, como sempre, sem fazer mais perguntas, sem sarcasmo, parecendo, ao contrário, excessivamente tranquila. Nesse instante, Paul sentiu repentinamente uma estranha sensação de frustração. Quanto mais Willis se mostrava modesto e sério, mais ele sentia que estava fingindo coragem. Ele puxou o canto da boca. Estamos todos indo muito bem, vamos crescer e nos fortalecer juntos. Ele disse isso, mas o que ele estava pensando era, viver às custas da caridade do próprio irmão mais novo não é vergonhoso? Paul respondeu algumas vezes de forma superficial, e então os dois trocaram algumas gentilezas banais, mantendo uma aparente cordialidade. Mas até se separarem, um gosto estranho e amargo persistiu em seu coração. Ele era o mais velho dos 3 irmãos e teve o melhor nascimento. Logicamente, deveria ser o mais estável agora. Mas agora, em comparação com Louis, que surgiu no cenário militar com inúmeras conquistas, a cidade da Maré Vermelha quase se tornará o novo território promissor do norte. Embora Willis tenha começado tarde, ele surfou na onda do forte apoio de Louis e também estava prosperando, pelo menos bem alimentado e bem vestido, com uma administração bem formada. E quanto a Paul? Seu território estava infestado de bestas mágicas, o moral do povo estava abalado, ele mal conseguiu se manter no poder graças ao alívio de seu segundo irmão, e até hoje, ainda não havia conseguido colocar as terras em ordem. Se o que Willis disse for verdade, então quem está fazendo a pior parte é ele mesmo. Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava, seguindo os guardas da Maré Vermelha de volta à pousada. As ruas da cidade estavam limpas, os soldados disciplinados, e até os jovens pajens eram educados, como se aquele lugar não fosse um território nobre em ascensão, mas sim o domínio de uma antiga família nobre que governava o norte há muitos anos. Isso fez com que seu humor piorasse ainda mais. De volta à hospedaria, ele tirou o manto e sentou-se pesadamente. Seus olhos estavam turvos, e ele pegou uma taça de prata como se fosse beber tudo de uma vez, mas tomou apenas um gole raso, pronunciando uma frase com dificuldade. Ele só teve sorte. O mordomo respeitosamente serviu vinho ali perto, lembrando gentilmente: meu senhor, esta visita é um gesto de boa vontade, instruído pessoalmente pelo duque. Não se trata de competir por superioridade ou vitória. Paul não respondeu imediatamente. Ele sabia, naturalmente, que vir ao Maré Vermelha desta vez era para representar a posição da família, para fazê-lo reconhecer que Louis não era mais uma figura periférica, mas sim um novo núcleo essencial do norte. Ele simplesmente não esperava que a realidade fosse mais deslumbrante do que imaginava. Ele pensava que mesmo que Louis tivesse algumas conquistas militares, era apenas pura sorte. Willis simplesmente se agarrou à perna de Louis. Não foi uma verdadeira demonstração de habilidade. Mas o que ele tinha visto e ouvido hoje? A mente de Paul se encheu de imagens da formação militar ordenada, do mercado estável, do Lorde da Maré Vermelha, reverenciado pelo povo, e do tom calmo e firme de Willis. Ele cerrou os dentes e virou o vinho tinto da taça. Deixe-se orgulhar por um tempo, disse Paul em voz baixa. Acreditar de verdade que ele pode se firmar no norte com apenas algumas vitórias é muita ingenuidade. Mas até ele percebeu que não havia muita convicção em suas palavras. Capítulo 182. O terceiro irmão de Louis. À medida que os preparativos para o casamento atingiam o seu auge, toda a cidade de Maré Vermelha City ficava agitada. A rua principal já estava enfeitada com fitas vermelhas e brancas e lanternas de penas. Crianças corriam e serpenteavam pela multidão, e os sons dos vendedores ambulantes e das bênçãos subiam e desciam, trazendo uma atmosfera festiva mesmo com o vento frio. No entanto, como figura central deste casamento, o senhor da Maré Vermelha, Luiz Calvino, não esteve envolvido nas festividades. Ele folheou a grossa lista de presentes de felicitações que tinha em mãos, as sobrancelhas desprovidas da expressão relaxada que o noivo deveria ter, mostrando apenas um cansaço e um estado de alerta habituais e contidos.
Anteriormente, para evitar alarmar a capital imperial, Louis havia deliberadamente restringido a lista de convidados quando anunciou seu casamento pela primeira vez. Ele limitou a elegibilidade à família direta e círculos ducais, chegando a recusar visitas de outros nobres do território do norte. Mas os nobres do território do norte sempre valorizaram a etiqueta e as aparências, mesmo que não pudessem comparecer pessoalmente. Enviavam presentes de felicitações em respeito às famílias Calvin e Edmund. Meu senhor. Bradley entrou apressadamente, segurando um convite formal e curvando-se respeitosamente. O enviado do Conde Grant chegou. Louis suspirou e lentamente colocou uma capa preta com padrões dourados sobre os ombros, suas botas compridas produzindo um som nítido no chão de madeira de sequoia. Ao sair do salão lateral, os atendentes quase se esqueceram de que ele era um jovem de pouco mais de 20 anos. Cada gesto seu exalava a postura firme de um antigo nobre. No salão de recepção, Albert, o administrador adjunto da família Grant, estava esperando há muito tempo. Era um homem de meia idade, perto dos 40, com têmporas grisalhas, vestido com um robe preto e dourado bem cortado, postura ereta, expressão séria e um semblante que exalava a firmeza de um mordomo de um antigo nobre. Ele não trouxe acompanhantes, apenas um jovem criado atrás dele carregando uma caixa de brocado. Tudo era simples, mas demonstrava perfeitamente a elegância e a descrição da família Grant. Albert deu um passo à frente, fez uma leve reverência e disse respeitosamente: o Conde Grant não pôde comparecer pessoalmente devido a alguns compromissos e me enviou especialmente para entregar o presente de felicitações em seu nome. Seja bem-vindo, Vossa Excelência, por viajar tão longe em nome do Conde Grant. O tom de Louis era cordial, porém apropriado. Então Albert abriu a caixa de brocado, revelando uma pedra de cristal mágica azul escura em seu interior. O cristal assemelhava-se a um céu noturno solidificado, profundo e silencioso, com sutis veios de luz fluindo em sua superfície como ondulações e flutuações de ki de batalha puras e estáveis contidas em seu interior. Esta pedra de cristal mágica, extraída das profundezas das cavernas rochosas do extremo norte, pode armazenar energia e restaurar o ki de batalha. É um presente especialmente preparado pelo Conde Grant para o seu casamento, meu senhor. Albert sussurrou com uma expressão respeitosa, mas os olhos observando secretamente. Louis pressionou delicadamente a tampa da caixa, sem examinar a pedra de cristal mágica de perto, mas simplesmente ergueu o olhar e sorriu levemente. Por favor, transmita minha gratidão ao Conde Grant. Ele falou em tom gentil, com sinceridade nos olhos. Este presente é verdadeiramente precioso demais. Lembrarei dele para sempre. Ao ouvir isso, Albert curvou-se novamente. Então os dois se sentaram e conversaram por um tempo, a conversa impecável a ponto de ser perfeita. Na despedida deles, Louis acompanhou pessoalmente Albert até o salão de entrada, mantendo total cortesia durante todo o tempo. Ele realmente age como um velho senhor que governou por 20 anos. Albert não pôde deixar de suspirar interiormente ao deixar o castelo do território da Maré Vermelha. Após se despedir do vice-mordomo da família Grant, assim que Louis se sentou, Bradley entrou silenciosamente na sala e sussurrou em seu ouvido: meu senhor, o representante da família Calvin chegou. Trata-se do terceiro jovem mestre, Sua Alteza Eduardo. É mesmo? O tom de Louis era firme, seu rosto não demonstrando nenhuma mudança aparente. A xícara de chá parou por um instante em seus dedos, e uma leve ondulação se espalhou pelo chá em seu interior. O terceiro filho do Duque Calvino, Eduardo Calvino, e a memória de Louis sobre esse irmão mais velho era quase nula. Até mesmo sua aparência permanecia uma vaga imagem da infância. Na verdade, na família Calvin, com seus numerosos descendentes nobres, um irmão que tivesse desaparecido por mais de uma década era praticamente considerado morto. No entanto, Louis já havia ficado sabendo pelo sistema diário de inteligência que seu terceiro irmão, que não retornava há muitos anos, não estava comparecendo ao casamento apenas em nome do pai, ostensivamente um enviado da família. Ele secretamente carregava uma missão do bispo da Igreja da Flor da Pena Dourada para investigar o desaparecimento do grão-mago Jürgen Loken no território do norte. Louis pousou a xícara de chá e disse suavemente: deixe-o entrar. Imediatamente ouviram-se alguns passos firmes vindos de fora da porta. Não havia comitiva extravagante nem ostentação deliberada, apenas um jovem com uma túnica de estampa dourada escura entrando no salão de recepção. Um homem de meia idade, vestindo um robe com um padrão dourado escuro, entrou lentamente. O manto era bem cortado, o brilho da seda revelando sutilmente padrões geométricos semelhantes a totens, claramente confeccionados por um nobre da Costa Sul. Seus passos eram firmes, sua postura composta, e um sorriso perfeitamente apropriado adornava seu rosto, fazendo-o parecer gentil e acessível, com um toque da tranquilidade característica dos nobres do Sul. Louis já havia se adiantado, com um sorriso educado no rosto, sua postura tão gentil quanto uma brisa de primavera. Terceiro irmão, quanto tempo? Nossa, faz muito tempo, não é? Mais de 10 anos, eu acho. A última vez que te vi, você nem conseguia andar ainda, disse Eduardo, rindo e estendendo a mão para dar um tapinha de leve no ombro de Louis, em tom de brincadeira. Seu sorriso era tão caloroso quanto o de um velho amigo que se reencontra, seu tom tão descontraído que chegava a ser brincalhão. Você realmente se destacou nesses últimos anos. A estrela do território do norte. Meu pai até disse, você fez a linhagem da família Calvin brilhar novamente no campo de batalha. Enquanto falava, ele tirou de seus braços uma carta com bordas douradas e um requintado distintivo de prata, ostentando o brasão da família Calvin com a lua vermelha. Uma carta pessoal do meu pai e este distintivo do núcleo familiar. Louis os aceitou com um sorriso impassível. Meu pai sempre se preocupou. Eu entendo. Obrigado, terceiro irmão, por trazê-los pessoalmente. Após a conversa, os dois se sentaram e, naturalmente, o papo passou para assuntos do dia a dia.
Na verdade, disse Eduardo, pegando sua xícara de chá com um sorriso tranquilo, a família enviou muito mais do que apenas essas duas coisas. As carruagens lá fora estão quase lotadas. Ouvi as pessoas que acompanhavam os passageiros dizerem que uma pilha de caixas está amontoada na pequena praça, simplesmente sem espaço para serem levadas para lá. É mesmo? Louis deu uma risadinha suave, com um toque de impotência na voz. Diga a eles para esperarem um momento. Os depósitos da cidade da Maré Vermelha também estão quase sem espaço ultimamente. Consigo perceber isso. Na conversa que se seguiu, ambos mantiveram a compostura, sem falsa cordialidade ou perguntas indiscretas. Tudo transcorreu naturalmente, como nuvens tênues num dia de primavera. Mas Louis já sabia que a verdadeira missão de Eduardo não era entregar presentes. Ele viera para investigar, e seu alvo de investigação era precisamente um dos segredos mais importantes de Louis, que ele não queria que fosse examinado minuciosamente. De acordo com o protocolo, eles deveriam ter conversado por mais tempo, mas a essa altura, o crepúsculo estava caindo. As luzes começavam a acender em Maré Vermelha City e as atividades do dia estavam chegando ao fim. As ruas e residências da cidade foram se iluminando gradualmente, e a luz de velas fazia com que toda a cidade parecesse âmbar banhada por uma luz suave. As pessoas entravam e saíam no salão principal e no salão de entrada, e o mordomo e as criadas da mansão do senhor da cidade não paravam de se movimentar. Ao ver isso, Eduardo estava prestes a voltar a descansar, mas Luís o deteve pessoalmente. Terceiro irmão, disse ele com um sorriso, com um toque de sinceridade na voz, faz muito tempo. Vamos fazer uma refeição simples juntos. Eduardo fez uma pausa por um instante, depois sorriu e disse, este é o seu período de maior movimento, não devo causar problemas. Não tem problema nenhum, disse Louis, acenando com a mão. Acabei de dar as instruções. O salão pequeno já está posta e só foram preparados 4 ou 5 pratos. Eu também quero um pouco de sossego. Ele olhou para o irmão com um tom relaxado porém firme, depois de tanto tempo sem nos vermos, se não conversarmos mais esta noite, até eu me sentiria mal. Já que você colocou dessa forma, Eduardo finalmente sorriu e assentiu, então aceitarei respeitosamente. Então os dois caminharam lado a lado para o corredor lateral, afastando-se do alvoroço e da agitação. O banquete foi servido em um salão pequeno, aconchegante e elegante. O chão de madeira estava impecável, e uma lareira crepitava suavemente em um canto, dissipando o leve frio do início da noite. As janelas estavam parcialmente cobertas por cortinas, através das quais se podia ver uma luz tênue no pátio. Os pratos na mesa não eram extravagantes, mas elegantes e adequados, consistindo na autêntica culinária de Maré Vermelha City, sopa de legumes clara, aves assadas com mel e peixe defumado especial, todos reconfortantes e não gordurosos. Apenas Bradley e 2 assistentes de confiança permaneceram no salão, mas ficaram bem ao fundo, quase imperceptivelmente. Como está o andamento da reconstrução do território do norte após a guerra? Perguntou Eduardo, erguendo a xícara como se perguntasse casualmente. De forma bastante tranquila, eu diria, respondeu Louis com um sorriso. Pelo menos o meu lado já se recuperou em grande parte. Quando cheguei ao castelo pela primeira vez, as paisagens que vi ao longo do caminho confirmaram isso. Vocês fizeram um excelente trabalho. Obrigado pelos elogios, terceiro irmão. Louis balançou a cabeça levemente, num tom nem humilde nem arrogante. Eu apenas fiz um trabalho menor. Antes de ouvir, meu pai não parava de falar sobre como vocês governam bem, disse Eduardo com um sorriso. Eu me perguntava que tipo de governo era esse, mas ver para crer. Então, por favor, transmita meus agradecimentos ao meu pai pela preocupação, mas essas pequenas conquistas não justificam a atenção excessiva da família. Sua modéstia chega a ser irritante. A princípio, a conversa era tranquila, com ocasionais trocas de pequenas piadas. Como parentes há muito perdidos ou jogadores de xadrez testando as jogadas iniciais um do outro. Em seguida, eles discutiram casualmente sobre a capital imperial. Sobre a recente recaída de uma antiga doença do imperador, os movimentos incomuns de vários príncipes na corte e os rumores secretos que circulam na capital imperial. Eduardo era como um contador de histórias genial, fazendo alusões sutis, mas sempre revelando detalhes intrigantes, chegando até a arrancar um risinho discreto de Louis. Após algumas rodadas de bebidas, Louis começou gradualmente a perceber algo. Esse terceiro irmão provavelmente não era tão tranquilo quanto aparentava. Ele falava com extrema discrição, jamais induzindo você a dizer coisas que não deveria. Mas ele sempre conseguia conduzir a atmosfera a um ponto em que podia ouvir, lembrar e julgar. Se não fosse pelo sistema diário de inteligência, e se ele não fosse vigilante o suficiente, ele poderia muito bem cair em uma armadilha. Louis estreitou ligeiramente os olhos, seu sorriso ainda gentil, mas com uma dose extra de cautela no coração. Ele tomou um pequeno gole de vinho, fingindo indiferença enquanto olhava pela janela para a noite. A propósito, terceiro irmão, você sabe, algo estranho tem acontecido perto do meu território ultimamente. Ah? O olhar de Eduardo mostrou um toque de curiosidade, mas ainda parecia tranquilo. Estranho? Não me diga que o estresse pré-casamento do noivo está tão grande que ele está vendo fantasmas. Se ao menos fosse esse o caso. Louis deu uma risadinha, baixando a voz como se estivesse discutindo alguma fofoca inconveniente. Recentemente, uma equipe de patrulha encontrou um mago inconsciente na beira da floresta, supostamente atacado por insetos. Insetos? Eduardo ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Um mago atacado por insetos? Isso é diferente. Louis curvou os lábios, os olhos ligeiramente gélidos. Aquela pessoa disse que uma coisa é os insetos atacarem pessoas vivas, mas o mais bizarro é que eles não poupam nem mesmo os cadáveres. Cadáveres. As sobrancelhas de Eduardo finalmente se franziram. Sim,
Eles conseguem controlar cadáveres. Após esse comentário, um silêncio se abateu sobre o pequeno salão. Eduardo não disse nada, como se esperasse por mais alguma coisa. Louis também não prosseguiu imediatamente, mas tomou outro gole de vinho, como se quisesse que suas palavras soassem mais discretas com a bebida. Aquele mago disse pessoalmente que o comportamento dos insetos não era como o de animais selvagens. Eles cooperavam de maneira extremamente ordenada, quase como um exército bem treinado, e pareciam reter as habilidades de combate que possuíam em vida. Eduardo expirou suavemente, recostando-se na cadeira com o olhar perdido em profundidade. Isso não parece um ataque normal em área selvagem. Eu também achei estranho, disse Louis, como se estivesse discutindo algo interessante do começo ao fim. Enviei pessoas ao local para investigar, e adivinhe só. Ele olhou para Eduardo, como que para confirmar se o irmão havia compreendido o peso de suas palavras. Eles não encontraram quase nenhum corpo intacto e muito pouco sangue. Era como se alguém tivesse limpado a cena deliberadamente. Restava apenas um cheiro insuportavelmente fétido e algumas marcas de queimado na casca da árvore. Nesse momento, o sorriso no rosto de Eduardo foi desaparecendo lentamente, como se ele finalmente tivesse se desvinculado do contexto de beber e conversar, e adotou outra identidade. Ele inclinou a cabeça e pensou por um momento, mudando de postura com uma das mãos apoiada no encosto da cadeira. Esses insetos que você mencionou têm alguma marca especial? Como cor, padrões ou características morfológicas? E quanto ao número deles, são muitos. Louis girou delicadamente o vinho em sua taça e respondeu. Esses insetos são muito pequenos, têm aproximadamente o tamanho de uma unha, mas conseguem penetrar no corpo humano e controlar os movimentos dos membros, como se estivessem puxando os fios de um fantoche. Não se trata de movimentos aleatórios de zumbis, mas sim de movimentos intencionais baseados em formação e ordenados. Quanto aos números, não sei. Então ele acrescentou, como que sem querer, eu não queria divulgar esse assunto. O governador também me disse para não falar muito, mas já que vocês estão aqui, achei que algumas coisas deveriam ser discutidas com o nosso povo. Ele então parou de falar sobre esse assunto e continuou a discutir algumas coisas interessantes sobre a capital imperial. O jantar terminou, os criados recolheram os pratos de prata e o fogo da lareira ainda ardia, iluminando suas despedidas finais. Mas quando Eduardo voltou sozinho para seu alojamento temporário, o sorriso em seu rosto já havia desaparecido há muito tempo. Ele caminhava lentamente, como se estivesse digerindo a inteligência da refeição. As palavras de Louis, cada uma delas, pareciam ainda ecoar em seus ouvidos. Ele já havia formado sua opinião. Este assunto provavelmente estava relacionado ao que ele precisava investigar. No entanto, ele não tinha a menor ideia de que já havia caído na armadilha de Louis. Capítulo 183. A mãe da ninhada. A floresta estava silenciosa, os pinheiros frios erguendo-se como pilares. Mesmo ao meio-dia, a luz do sol lutava para penetrar os galhos e as folhas, não conseguindo alcançar as profundezas desta densa floresta sem vida. Os cavaleiros que entraram neste lugar sentiram como se tivessem adentrado uma antiga tumba adormecida. Eles estavam vasculhando essa área florestal havia quase meio mês. No entanto, não encontraram nada. Mas ninguém reclamou por causa disso nem questionou seu líder. Eles confiavam nele 100%. Porque bem à frente deles estava Vic Granton, o lâmina rápida do território do norte. Sua armadura prateada escura brilhava com uma luz fria, e 20 cavaleiros de elite do território do norte o seguiam silenciosamente, atravessando a floresta desolada. Essa pequena equipe foi selecionada, treinada e liderada pessoalmente por Vic. Eles nunca confiaram na visão para encontrar inimigos, mas sim na capacidade de percepção de Vic para se orientar no campo de batalha. E já haviam conquistado vários grandes feitos. Mas só o próprio Vic sabia que a corda em seu coração, tensa por tanto tempo, já começara a vibrar sutilmente. As pistas haviam sido limpas de forma excessiva, de uma maneira anormalmente limpa. A floresta parecia ter sido lavada por algo, todas as anomalias perceptíveis apagadas, restando apenas o vazio. Mesmo ele, sem demonstrar qualquer esforço de luta, só podia confiar em pistas leves, seguindo os mais tênues rastros e cheiros para explorar o terreno. Ele não estava isento de ansiedade, porque quanto mais tempo demorasse, mais difícil seria encontrar. Vic sabia disso, mas só podia suprimir a inquietação em seu coração e seguir em frente, continuando a apostar na correção daquela vaga intuição. No entanto, hoje foi finalmente diferente. Ele encontrou um pequeno pedaço de resíduo marrom escuro em uma fenda no tronco de uma árvore. Vic ergueu a ponta do dedo, tocando suavemente o rastro pegajoso, e então cheirou, sua expressão mudando repentinamente. Fique perto de mim, não fique para trás. Sim, senhor, respondeu um jovem cavaleiro, com a voz firme, mas sem conseguir esconder a tensão. Vic baixou o olhar, os nós dos dedos da mão direita batendo levemente na armadura em seu pescoço. Ativar. Um tênue espírito guerreiro azul prateado percorria seus meridianos, e tênues padrões vermelhos flamejantes, semelhantes a rachaduras, emergiam sutilmente sob sua pele. O mundo aos seus olhos mudou subitamente, as cores desvaneceram, substituídas por uma mistura de cinza, branco e sombras. As flutuações no ar, os vestígios de calor residual no solo e os traços de refluxo de poder mágico foram captados com precisão por ele. Ele examinou a floresta passo a passo, adentrando aquele lugar silencioso que as pessoas comuns chamavam de completamente sem vestígios. Havia casas infestadas de vermes por aqui, disse ele em voz baixa, sem maiores floreios. O solo acima parecia perfeitamente intacto, mas, na realidade, sua estrutura de temperatura estava distorcida. Fracos e irregulares tremores secundários corrosivos se espalharam, como se inúmeras figuras tivessem passado por ali, mas enterrado à força todos os vestígios.
Foi limpo de propósito. Vic se agachou, pressionando a palma da mão contra o solo úmido sob as folhas secas. Um jovem cavaleiro que havia se juntado recentemente ao grupo não conseguiu se conter e disse: "Mas, capitão, não conseguimos encontrar nenhuma pista que nos leve a fazer rastros. É normal que você não os veja." Vic levantou-se lentamente com o olhar fixo à frente. Eles aprenderam a se esconder. Não se trata apenas de corrosão, mas também de controlar a propagação de vestígios corrosivos. Ele se virou para olhar na direção noroeste-norte. No mundo cinza esbranquiçado, aquela flutuação extremamente tênue da fonte de calor era como brasas moribundas, sopradas pelo vento prestes a se dissipar, mas não completamente. "Por ali", disse ele, e começou a andar, e os cavaleiros de armadura prateada atrás dele o seguiram em silêncio, sem hesitar. Ninguém o questionou. Eles seguiram Vic caminhando por terras intocadas, em direção às profundezas desconhecidas da densa floresta. A noite havia caído profundamente, e a névoa nas profundezas da densa floresta parecia ser agitada por alguma força invisível, que se agitava incessantemente. Os cavaleiros de armadura prateada moviam-se silenciosamente, suas botas pisando discretamente sobre folhas caídas e humus, como sombras que atravessavam a floresta. Vic parou subitamente, erguendo a mão para sinalizar que todos parassem imediatamente. O ar mudou. Um odor pegajoso e pungente de cadáveres invadiu suas narinas, diferente da decomposição comum. Era um odor pútrido, enegrecido pelo tempo. Estava misturado com a ferrugem do sangue seco, o gosto amargo de peixe dos órgãos rompidos e um líquido frio e viscoso que não pertencia aos vivos. Era como um dedo frio inserido na cavidade nasal, mexendo lentamente os nervos, dando vontade de vomitar, mas sem deixar rastro. Não foi só Vic que sentiu, todos sentiram aquele fedor. "O cheiro está ficando mais forte", sussurrou um cavaleiro, com a voz carregada de tensão. Em seguida, a equipe aproximou-se furtivamente, prendendo a respiração enquanto avançava, seguindo o odor cada vez mais forte dos cadáveres. Eles contornaram um trecho de rocha saliente e uma árvore gigante caída, chegando a uma abertura estreita no fundo do vale. A cena diante deles fez com que vários cavaleiros veteranos experientes, instintivamente empunhassem suas armas. Era um ninho. Ou melhor, um templo de deuses malignos saído das profundezas de um pesadelo. Este ninho gigantesco era como uma colmeia viva, com estruturas de resina entrecruzadas, formando inúmeras passagens e cavidades. Como a morada de algum rei inseto indizível. Era como se fosse um casulo de ovo de rainha ainda não eclodido, mas também possuía as características de um útero nutrindo inúmeras hordas de cadáveres. Era branco acinzentada, sua superfície úmida e macia, como pele desprovida de sangue, contorcendo-se continuamente ao vento frio, expandindo-se e contraindo-se ritmicamente. Um muco úmido escorria constantemente de sua superfície, preenchendo os orifícios tubulares que se contorciam lentamente, como se mais casas devoradas por vermes estivessem sendo concebidas em seu interior. Toda a estrutura era composta de uma resina desconhecida, cuja textura translúcida e não endurecida parecia respirar lentamente. Eram famílias devoradas por vermes cadáveres. Aqueles corpos humanos que deveriam ter descansado em paz foram agora reiniciados à força. Desprovido de vontade própria, apagado de sua individualidade, restou apenas um invólucro manipulado por energia psíquica. E centenas e milhares de produtos acabados rastejavam lentamente sobre a superfície do ninho, seus movimentos coordenados de forma assustadora, sem vitalidade nem rigidez, mais parecidos com um grupo de trabalhadores rituais, imbuídos de comandos, realizando algum processo sacrificial antigo e misterioso. Marés de cadáveres e insetos, humanos, bestiais e até mesmo restos mortais de cavaleiros com armaduras quebradas. Eles eram transportados em lotes, formando uma fila silenciosa, e finalmente jogados em uma fenda enorme na parte inferior da estrutura de resina. E diretamente acima desse ninho, um enorme saco carnoso estava suspenso. Essa era a mãe da ninhada. O saco carnoso e o corpo do ninho estavam conectados por múltiplas fibras carnudas ondulantes que transportavam lentamente os sacrifícios, lançados na abertura para cima. A cada movimento todo o ninho emitia um som baixo como uma batida de coração. O ar parecia vibrar com isso, como um fole infernal respirando, exalando morte e nascimento. Mas o mais assustador era ver rostos humanos aparecendo sob a superfície. Não era uma ilusão. Rosto após rosto, como almas persistentes pressionadas sob a resina translúcida, emergindo lentamente, lutando, deslizando. Alguns estavam tomados pela dor, com as órbitas oculares prestes a estourar. Outros tinham expressões vazias, os lábios se movendo levemente, como se estivessem sussurrando. E um deles, surpreendentemente, exibiu um sorriso bizarro. Os cantos de sua boca se curvaram para cima, seus olhos se abriram lentamente, encarando Vic diretamente. Naquele instante, o sangue de Vic pareceu congelar em todo o seu corpo, sua garganta secou, quase incapaz de emitir um som. Isso é. Ele reconheceu aquele rosto, Bloco Barão Alder, o nobre do território do norte que ele encontrara diversas vezes em banquetes da cidade da Alabarda de Gelo, sempre sorrindo ao falar e de comportamento refinado. Mas ele desapareceu misteriosamente após a guerra do ano passado, sendo oficialmente dado como morto em combate, corpo não recuperado. Agora, aquele rosto familiar estava gravado na superfície da mãe da ninhada como um baixo relevo, com um sorriso rígido e olhos ligeiramente lacrimejantes, como se estivesse implorando em um sonho, ou zombando dele.
Essa coisa, a voz de Vic parecia escapar do fundo de sua garganta. Os 20 cavaleiros de elite atrás dele também ficaram completamente em silêncio naquele momento. Eles eram os guerreiros mais fortes do território do norte, cada um tendo participado de diversas batalhas sangrentas. Espadas e chamas já estavam gravadas em seus ossos. Mas naquele momento eles estavam em silêncio, alguns dando meio passo para trás, alguns com as pupilas contraídas, alguns com os nós dos dedos apertando suas longas lanças, que ficavam brancas devido à força excessiva. Impossível, isto, murmurou um jovem cavaleiro, como se tentasse tapar a fenda do medo com a razão, isto é demasiado repugnante. A testa do ajudante também se encheu de suor frio, aparentemente só de ver a mãe da ninhada já lhe causava repulsa. Vic reprimiu com força a ânsia de vomitar que lhe subia à garganta, seus ombros se tensionaram e algumas marcas vermelhas intensas, símbolo de espírito de luta, já haviam aparecido na pele abaixo de suas órbitas oculares. Essa foi uma resposta ao estresse resultante da supressão excessiva de sua percepção. Mas Vic manteve a calma. Ele deu uma ordem curta e baixa. Marquem as coordenadas, todos recuem. Não conseguimos lidar com isso, precisamos pedir reforços. O ajudante apenas acenou com a cabeça ao ouvir a ordem de Vic e começou a organizar a evacuação. Vic examinou a equipe, confirmou que todos haviam começado a recuar e preparou-se para se retirar também. No entanto, no instante seguinte, ocorreu uma mudança repentina. A família corroída pelos vermes parou de repente em uníssono, como se um fio invisível tivesse sido puxado instantaneamente. Aquelas famílias antes ocupadas com o transporte, cobertas de cadáveres e devoradas por vermes, olharam todas para cima em uníssono. Seus movimentos eram tão sincronizados que chegavam a arrepiar, sem o menor atraso, como um exército de marionetes controlado por uma única vontade. Então, simultaneamente eles viraram a cabeça, emitindo sons de atrito entre os ossos e as articulações, e lentamente olharam na direção de Vic. Num instante, o ar pareceu congelar. Não havia intenção de matar. Era um olhar que transcendia a vida, como se todo o ninho o tivesse identificado como alvo. Os cavaleiros da equipe de elite eram todos cavaleiros veteranos de guerra, com espírito de luta inabalável. Mas assim que aquele olhar, sincronizado como um pêndulo, pousou sobre eles, o coração de todos disparou e um suor frio escorreu por suas costas. No instante seguinte, todas as casas devastadas por vermes e cadáveres emitem um estranho som de estalo, como ossos se deslocando ou um estalo de coluna cervical se soltando. Então eles avançaram, sem aviso prévio, sem preparação. Aquelas famílias carniceiras devoradas por vermes, agarradas à superfície do ninho, desprendidas como uma maré, como uma parede de cadáveres desmoronando, despencando em massa sob a influência da gravidade e da vontade. Então, com habilidade, rolaram e saltaram no ar, investindo contra a equipe com movimentos totalmente incompatíveis com a estrutura de um cadáver. Os cavaleiros haviam caído no domínio de caça da casa devorada por vermes. Retirada total. Divulguem a mensagem. Rugiu Vic, sua voz como um trovão, dissipando o ar sem vida na floresta. No instante seguinte, seu espírito de luta explodiu. Chamas cinza prateadas varriam o ambiente como uma tempestade. As correntes de ar agitavam-se, levantando folhas caídas por toda parte, forçando as famílias devoradas por vermes cadáveres que se aproximavam a parar por um instante. O olho do ajudante tremeu, como se ele tivesse entendido algo, mas no fim, ele não disse nada. Os membros da equipe cerraram os dentes, viraram-se e recuaram rapidamente, sem hesitar. A luz prateada atrás deles, porém, não seguiu. Apenas um leve som de vento, como de um tecido rasgando, podia ser ouvido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.